Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O mundo da costura guarda muitos segredos. Quem já tentou costurar sabe que alcançar aquela costura perfeita, reta, sem falhas é um verdadeiro desafio, e para muitos parece um mistério quase inatingível. Mas a verdade é que com as técnicas certas, paciência e prática, você pode desvendar o grande mistério das costuras perfeitas. Neste vídeo, vamos explorar os fatores que influenciam na qualidade da costura, os erros mais comuns e as dicas infalíveis para dominar a arte de costurar com precisão. Vamos lá? Mas antes de conhecer, quero pedir aquele like e se não for inscrito, se inscreva. Isso ajuda demais a trazer novos vídeos. Também vou deixar um pack exclusivo com mais de 100 modelos de costura. Caso queira acessar esse pack de receitas, clique no primeiro link da descrição do vídeo. A base de tudo, escolher a máquina de costura certa. O primeiro passo para desvendar o mistério das costuras perfeitas é contar com uma boa máquina de costura. Não precisa ser a mais cara ou cheia de funções, mas é essencial que seja confiável, esteja em bom estado de conservação e ajustada corretamente para o tipo de tecido que você está costurando. Dica de ouro: sempre confira a tensão da linha antes de começar a costurar. Uma tensão mal ajustada pode causar pontos frouxos ou enrugados, comprometendo o acabamento. O segredo da agulha certa. A agulha da máquina de costura pode parecer um detalhe insignificante, mas é um dos componentes mais importantes para garantir costuras perfeitas. Cada tipo de tecido exige uma agulha específica. Usar a agulha errada pode fazer com que o ponto não fique firme ou até mesmo cause danos ao tecido. Como escolher a agulha ideal? Agulha fina, para tecidos leves como seda e voile. Agulha média, para tecidos como algodão, popeline e tricoline. Agulha grossa, para tecidos pesados como jeans e couro. Linhas, qualidade importa. A escolha da linha também é um fator crucial. Linhas de baixa qualidade podem arrebentar facilmente ou não correr de maneira suave pela máquina, gerando costuras irregulares. Invista em linhas que tenham uma boa resistência e que sejam adequadas ao tecido que você está trabalhando. Dica extra: ao costurar tecidos elásticos, opte por linhas próprias para esse tipo de material. Possuem maior elasticidade com as linhas de poliéster. Prática e paciência, a dupla perfeita. O mistério das costuras perfeitas também envolve muita prática. No início, é normal errar e não alcançar aquele acabamento ideal. Porém, com paciência e treino constante, você começará a ver melhorias nos seus projetos. Um truque é treinar em retalhos de tecido antes de partir para a peça definitiva. Assim, você pode testar a máquina, a tensão da linha e os pontos sem correr o risco de estragar o tecido principal. Dicas essenciais para melhorar suas costuras. Aqui estão algumas dicas práticas que ajudarão a tornar suas costuras mais precisas e bonitas. Alfinete o tecido corretamente. Ao costurar duas peças de tecido juntas, certifique-se de que estão bem alinhadas. Usar alfinetes para segurar as partes no lugar ajuda a evitar que o tecido deslize ou fique fora de posição. Use uma régua de costura. Para garantir que suas margens de costura sejam consistentes, use uma régua de costura ou fita métrica. Assim você garante que todas as costuras tenham a mesma distância da borda do tecido, resultando em uma peça final simétrica e bem acabada. Mantenha uma boa postura. Costurar por longas horas pode ser cansativo. Mantenha a postura adequada, com os pés bem posicionados no pedal da máquina e as mãos firmes, mas leves, no tecido. Isso ajuda a manter o controle e evita que a costura saia torta. Atenção às curvas e canos. Ao costurar curvas, vá devagar e ajuste o tecido conforme necessário para evitar que ele enrugue. Nos cantos, sempre dê pontos de retrocesso para reforçar a costura e evitar que o ponto se desfaça. Teste os pontos. Antes de começar a costurar na peça definitiva, faça testes de pontos em retalhos. Isso garante que a máquina esteja configurada corretamente e que o ponto ficará firme e regular. O toque final, acabamento. O acabamento é o segredo final para uma costura perfeita. Mesmo que seus pontos estejam impecáveis, o acabamento faz toda a diferença no resultado final da peça. Aqui estão algumas dicas para garantir um acabamento profissional. Corte os excessos de linha. Sempre corte as pontas de linha que sobram após finalizar a costura. Isso deixa a peça mais limpa e evita que os fios atrapalhem o visual. Use o ferro de passar. Passar as costuras à medida que avança no projeto ajuda a assentar os pontos, deixando a peça mais profissional.
Para tecidos mais delicados, utilize um pano úmido entre o ferro e o tecido para evitar danos. Acabamento nas bordas. Se a peça estiver com bordas expostas, como em roupas, use uma costura em zigue-zague ou um overlock para evitar que o tecido desfie. O mistério revelado. O segredo das costuras perfeitas está em uma combinação de técnica, prática e paciência. Não existe uma fórmula mágica, mas ao seguir essas dicas e prestar atenção aos detalhes, você certamente desvendará o grande mistério e alcançará costuras impecáveis. Com o tempo, cada costura será uma oportunidade de aprendizado e evolução na sua jornada como costureiro ou costureira. Seja em projetos de moda ou artesanato, uma coisa é certa: a costura perfeita é possível e com dedicação você pode dominá-la. Agora é hora de colocar essas dicas em prática e explorar o fascinante mundo da costura. Até o próximo vídeo, meninas!